O terror nos jogos pode ser feito de muitas maneiras diferentes. Uma história depressiva, melancólica, grotesca, ou até... Eu prefiro não comentar sobre isso. O ponto é, jogos de terror têm a intenção de te causar medo. Uma criatura pulando na sua cara em um jogo de terror é quase um bom dia de tão comum. Mas é aí que entra o tema do vídeo de hoje, o terror em jogos que não são de terror. São pequenos detalhes assustadores, mas que deixam os jogos e todo aquele universo muito mais interessantes. Senta aí e vem comigo dar uma olhada nessas bizarrices. Esse é o Coisas Bizarras em Jogos que Não São de Terror, volume 2. O primeiro jogo da lista é Saints Row 2, lançado em 2008 para Xbox 360 e PS3. A franquia Saints Row já rivalizava com GTA há muito tempo. Isso até o segundo jogo, a partir do terceiro as coisas saíram um pouco de controle. Como ambas as franquias são de mundo aberto, o pessoal comparava bastante as duas. Qual jogo tinha os melhores gráficos, a melhor física, e meu Deus, isso é muito coisa da internet antiga. Mas assim como a sua franquia rival, Saints Row também tinha suas lendas urbanas e mistérios. Enquanto no GTA os maiores mistérios eram apenas mods ou histórias falsas feitas para você perder o seu tempo, em Saints Row 2 a coisa era real. Uma criatura gerada pelos códigos do jogo após a realização de um glitch. Caso a pessoa que esteja jogando encontre a criatura, o jogo simplesmente quebra. Literalmente, o jogo não consegue mais ler o CD. Conhecido pela comunidade como The Freezer, essa criatura é uma das paradas mais bizarras que eu já vi num videogame. Não é algo proposital, não é mod. O próprio código do jogo cria uma entidade que destrói ele mesmo fisicamente. O Freezer ficou popular após o youtuber chamado Mr. Saints Godzilla 21, belíssimo nome, postar um vídeo ensinando a como fazer o glitch. Para fazer o glitch, você vai precisar de uma cópia do jogo em mídia física, mais especificamente a versão de Xbox 360, ou uma mídia digital na Steam, já que por algum motivo ele só aparece nessas versões. O próximo passo é habilitar os seguintes códigos: invencibilidade, munição infinita, super explosões e baixa gravidade. Depois disso, você tem que entrar no modo zumbi e jogar um pouco até desbloquear a granada. Com a granada em mãos, é só usar a explosão para ser arremessado para cima e ir subindo até a superfície. E pronto, você tá de volta na cidade principal do jogo, porém totalmente vazia. E quanto mais você explora, mais o jogo vai ficando instável e imprevisível. Objetos aparecem e somem aleatoriamente, o céu fica extremamente branco ao ponto de incomodar os olhos. O jogo se confunde muito, porque ao mesmo tempo que ele sabe que você tá no mundo aberto, ele também acha que você tá no modo zumbi. Mas até aí tudo bem, né? O jogo só tá instável porque você não deveria estar ali. Isso não é motivo pra cópia do jogo ser afetada fisicamente, né? De certa forma, sim, mas ele existe. Tá, mas por que isso acontece? O que causa esse glitch tão bizarro que faz o CD ficar ilegível? Fazendo uma pesquisa bem rápida no Google, eu encontrei essa postagem do Reddit. Pelo que eu entendi, existem dois tipos de pedestres no jogo. Um que é renderizado de perto, com animações e texturas normais, e outro bem mais simples que fica longe do jogador, quase como uma sombra 2D, para causar uma impressão de que o jogo é mais vivo. O Freezer é justamente esse segundo tipo de pedestre, porém como ele não deveria estar ali, o jogo fica tão confuso que ele simplesmente quebra. Agora, o que causa isso no código do jogo é um completo mistério. O código de Saints Row 2 é tão desorganizado que só quem programou é capaz de entender, então a gente não vai ter essa resposta tão cedo. Agora, os CDs danificados têm sim uma certa explicação. As primeiras versões do Xbox 360 tinham esse problema de arranhar os CDs às vezes, porém como o console não grava nada por cima do CD original, ele apenas lê, era impossível do Freezer mexer nos arquivos do jogo em si. Então a única explicação plausível é que ele mexia na BIOS do console. O código bagunçado fazia a BIOS que controla a parte física do console simplesmente crashar. Imagina descobrir isso sozinho de madrugada. Uma criatura toda sem textura que destrói o seu CD de verdade. Bizarro. E aproveitando que eu citei GTA, tem um outro jogo da Rockstar que, apesar de não ser de terror, tem umas coisinhas bem bizarras. Obviamente eu tô falando de Bully. A Rockstar, sabendo que os fãs dos jogos dela são malucos e adoram criar teorias, encheu Bully de coisas estranhas. Quem se lembra do Freak Show? Uma exposição bizarra de pessoas que claramente estão fora da realidade. Um homem que sofre de uma magreza tão grande que dá pra ver todos os seus ossos. Uma mulher acima do peso que vive numa condição insalubre. As irmãs siamesas, onde uma é alegre e simpática e a outra é chata e aborrecida. Uma rinha de anões, sim, eles são anões. E por fim, mas não menos importante, um homem todo tatuado que supostamente fugiu do hospício. Esse é o mais bizarro de todos, já que é possível ver uma pessoa gritando de fundo.
Eu sei que os jogos da Rockstar são feitos pra ser uma paródia da vida real, mas isso aqui não tá muito longe da realidade não, viu? Essa parada do show de horrores, o Freak Show, era uma coisa muito comum até o século XIX, onde pessoas ou animais com mutações genéticas ou aparência fora do padrão eram tratadas como se fossem atrações bizarras, totalmente doentio. Mas não para por aí não. Bully possui muitas coisas bizarras espalhadas pelo mapa. Muitos lugares tocam áudios no mínimo estranhos. Na parte leste do mapa de Bully existe um pequeno complexo de casas. Chegando perto de uma delas é possível ouvir algo muito bizarro. Um grunhido estranho, umas risadas medonhas de fundo e um barulho constante de algo sendo cortado, como se fosse uma motosserra cortando metais. Se você conhece os jogos da Rockstar, provavelmente já sabe que isso é uma referência ao Pixie de Manhunt 1, um assassino com problemas mentais que é praticamente uma arma na mão de Lionel Starkweather. Esse era um dos personagens que eu mais tinha medo quando eu era criança. Imagina se eu acabo descobrindo isso sem querer. Eu não ia mais encostar nesse jogo. Ainda na parte leste do mapa, temos alguns apartamentos que também tocam áudios estranhos. O primeiro fica bem aqui, e é possível ouvir uma briga doméstica. Atravessando a rua nós temos outro prédio, onde tem algumas coisas sendo quebradas e uma criança chorando. Isso tudo é muito estranho, mas tem o seu devido contexto. O lado leste de Bully, Blue Skies, é decadente. Alta criminalidade, ambientes mal cuidados, viciados. Tudo isso contribui para coisas ruins acontecerem. Mas se tem um lugar que coisas assim não deveriam acontecer, é na escola do jogo. Mas se tá nesse vídeo, você já sabe. O porão da escola de Bullworth é uma coisa perturbadora. Um lugar subterrâneo gigante que rola bastante coisa suspeita e não é cuidado da forma correta pelos superiores, principalmente na área do zelador, o Mr. Lantz. A área de serviço do zelador é uma coisa estranha. Tem sangue pelo chão e escorrendo pelas tubulações. Algumas teorias dizem que o zelador desvivia as vítimas e colocava os corpos nas tubulações, mas nada realmente comprovado. Mas o mais estranho de tudo e que realmente tá no jogo são algumas falas do Mr. Lantz. Eu vou deixar algumas aí pra vocês ouvirem. They should be kept in chains in the basement. Yeah, it would do them good. The look on his face was priceless. He was really hurt. Bullworth Academy would be better if we could whip the students. Bad things happen to children who stay out late. Eu sei que Bully tem muito mais coisas bizarras, mas a maioria ou são muito absurdas, de não fazerem sentido mesmo, ou não tem nada de assustador, como o mendigo sendo abduzido. Então eu tentei pegar as coisas mais pé no chão pro vídeo ficar mais interessante. Echo the Dolphin é um daqueles jogos únicos. Você controla esse golfinho que precisa lutar contra uma raça alienígena chamada Vortex, que abduziu toda a vida marinha. Para isso, Echo vai precisar viajar no tempo para recuperar os orbes do Guardião do Oceano. Após voltar no tempo e conseguir ser levado pelo Vortex, Echo finalmente consegue entrar na máquina onde a rainha está e... na moral, isso é muito bizarro. O jogo passa de um cenário totalmente lindo e aquático pra esse limbo com essa coisa no meio. Eu fico imaginando as crianças da época que conseguiram chegar no final do jogo e tiveram que batalhar com isso. Apesar desse boss totalmente bizarro, Echo the Dolphin é um jogo estilosíssimo com essa vibe aquática. Eu pessoalmente nunca joguei, mas quem sabe um dia? Esse aqui, meu Deus, como me assombrou quando eu era criança. SWAT 4 é o clássico FPS tático realista. Aqui você comanda o seu esquadrão de oficiais para lidar com qualquer tipo de problema. Roubo, sequestro, casa de aposta, e a lista vai longe. O jogo tem uma mecânica bem realista. Você pode dividir a sua equipe e mandar cada um fazer uma tarefa diferente, realmente montando uma estratégia para tudo ocorrer bem. Apesar de temas assim conterem um certo nível de terror, o jogo sabe muito bem quando ele realmente quer assustar.
lugar. E a segunda missão do jogo, Fairfax Residence, é o melhor exemplo disso. Lawrence Fairfax prestava serviços de carpintaria para a Faculdade Municipal do Bronx, porém agora é o principal suspeito de uma série de homicídios brutais que realizava na casa da própria mãe. A missão começa com os oficiais entrando na casa. Tudo é muito bagunçado, mostrando como tudo aquilo estava afetando não só as vítimas, mas também a mãe de Lawrence. Apesar do filho ser o problema, um literal psicopata, a mesma ainda defende ele, pedindo para o deixarem em paz. Essa missão é como se fosse um iceberg. Quanto mais descemos, mais bizarras as coisas ficam. Descendo o porão e abrindo o quarto de Lawrence, o terror toma conta do jogo. Um cômodo que é o reflexo da mente perturbada do homem, jornais colados nas paredes, um colchão com uma TV em cima, onde ele monitorava as vítimas. Porém, a parte mais bizarra de todas é onde as vítimas estão. Encontramos a primeira vítima amarrada num colchão. Ao redor temos várias máscaras e partes de manequins. Seja lá o que isso signifique, a última vítima é encontrada junto de Lawrence, num quarto subterrâneo totalmente nojento, com baratas rastejando pelo chão, sacos de lixo e restos de comida. Vocês não têm noção do quão eu fiquei com medo dessa fase quando eu era criança. Eu completei ela e desinstalei o jogo logo em seguida. Eu nunca mais joguei nada de SWAT 4 depois disso. Eu parei nessa missão e nunca mais joguei. Exagero? Talvez, mas eu tinha 8 anos e tava completamente em choque, então eu acho que é compreensível. No geral, SWAT 4 é sobre os horrores da vida real. Querendo ou não, coisas assim acontecem, então se cuidem. Earthbound é um jogo maluco. Enquanto a maioria dos RPGs de Super Nintendo tinham cenários mágicos e fantasiosos, Earthbound tinha uma estética bem mais pé no chão. Se passando no interior dos Estados Unidos, durante o jogo a gente controla essa trupe de crianças, que tem a missão de salvar o planeta Terra de uma invasão alienígena. Aqui nós não enfrentamos inimigos clássicos de RPGs, como esqueletos ou goblins. Earthbound é um jogo que não se leva a sério, e o design dos inimigos reflete isso muito bem. Aqui nós enfrentamos inimigos muito estranhos, desde um cogumelo com pernas até uma placa de trânsito. É sério, e eu adoro esse jeito esquisitão deles. Quando olhamos por cima, Earthbound parece um jogo meio infantil, e realmente é, mas não se engane, apesar do visual bobinho, ele possui uma história muito longa e profunda, e tem um dos bosses mais bizarros da história dos videogames, o Gaigas. Após Ninten, o protagonista do primeiro jogo, derrotar Gaigas, ele prometeu voltar muito mais forte para derrotar a humanidade, e assim ele o fez. Para derrotar o Gaigas, Ness e seus amigos precisam usar robôs que conseguem carregar a alma e a consciência deles, já que eles voltaram no tempo e... é muita coisa para explicar, desculpa. Só saibam que eles finalmente chegam nessa máquina, que se chama Devil's Machine. Ela guarda o corpo de Gaigas, já que ele ficou tão forte que seu corpo físico não aguenta tanto poder. Ah, e tem o rosto do Ness estampado nela, por algum motivo. E olha só, o Porky tá aqui, o vizinho chato do Ness. Ele se aliou a Gaigas, e agora ele quer destruir o Ness. A batalha se inicia e tudo ocorre normalmente, porém Porky, vendo que está prestes a perder, desliga a Devil's Machine, assim matando Gaigas e revelando a sua verdadeira forma, e agora tudo o que resta é apenas uma parte da sua consciência, uma parte que só pensa em coisas ruins. Gaigas basicamente se torna a materialização de todo o mal existente, e a única forma de derrotá-lo é rezando. Utilizando a personagem Paula, podemos pedir uma reza para todos que encontramos na nossa aventura, e cara, eu de verdade não sei como isso passou num jogo da Nintendo. O design do Gaigas é simplesmente perturbador. Aparentemente essa forma do Gaigas é o resultado de um trauma de infância do criador do jogo, o Shigesato Itoi. Ele, quando criança, entrou na sala errada de um cinema e viu uma cena de violência extrema. Esse aí é o filme, pra quem tiver curioso. Bom, esse foi o vídeo sobre coisas bizarras em jogos que não são de terror. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se realmente gostou, considera deixar um like e se inscrever aqui no canal. E comenta alguma coisa aí também, eu adoro ler os comentários. Twitter e Instagram estão na tela e na descrição. É isso, eu vejo vocês numa próxima.